Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe, eu sou do Zoom Digital e no vídeo de hoje teremos tutorial ensinando para vocês como colocar qualquer objeto dentro de uma peça feito na impressora 3D. Eu já compartilhei aqui com vocês, o fato de eu ter comprado essas tags NFC, que são bem legais, que a gente pode criar tokens, a gente pode gravar nessas tags e criar certos tokens, como por exemplo eu fiz essa tag aqui do meu escritório de advocacia, aonde basta a pessoa passar no celular dela que isso é encaminhado diretamente para um link, tá? Então, já mostrei para vocês como que eu consigo utilizar essas tags NFC que eu comprei lá na AliExpress de maneira simples, fácil, você pode gravar, regravar, colocar o conteúdo que você quiser dentro delas. Já mostrei para vocês também como que a gente coloca ímãs de geladeira dentro de uma peça, que a gente consegue ter ali uma peça, um ímã, só que o ímã é invisível, porque ele vai estar dentro da peça feita na impressora 3D. E também compartilhei com vocês o fato de que há um tempo atrás eu comprei uma scooter elétrica que ela vinha com essa tag, ela vem com essa tag NFC que serve para ligar e para desligar ela. Mas carregando um monte de chave, a tag também, eu pensei comigo, cara, e se eu pegar essa tag e colocar dentro de um projeto com a minha Bambolab aqui? Então, tive essa ideia, decidi montar o tutorial e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como criar isso passo a passo. Então curte o vídeo. Vamos lá, pessoal, e a primeira parte aqui do nosso projeto é escolher um logotipo da Harley que a gente queira aplicar. Vamos supor, se eu escolher esse daqui, vou abrir aqui no Bambu Studio e agora eu vou replicar o que seria o tamanho aqui da nossa tag. Vou clicar com o botão direito, adicionar primitivo, um cubo e vou replicar exatamente as dimensões da nossa tag. Vou tirar a escala uniforme, colocar aqui 50 milímetros, 30 e aqui 1.2. Então a gente tem mais ou menos aqui o tamanho exato da tag. E por conta do formato desse chaveiro, para que eu consiga fazer com que a tag encaixe exatamente nele, como ele não é um quadrado, vamos dizer assim, ele tem essa parte aqui, não tem material, ele é contornando o material, ele só vai ser depositado quase que contornando o logotipo inteiro, eu teria que aumentar ele bastante para poder ter a proporção aqui para eu conseguir encaixar a tag, como vocês estão vendo aqui. Se eu vir na parte de objetos e selecionar o cubo, vocês vão ver que ele encaixa perfeitamente nessa dimensão. Só que aí a gente vai ter um chaveiro de quase 10 milímetros, de quase 100 milímetros, quase 10 centímetros, Então vai ficar um chaveiro bem grandão assim, não vai ficar legal. Então eu achei no Thingiverse dois projetos, um projeto de um chaveiro bem quadrado, do tipo vazado, e também do tipo aqui com relevo. Eu decidi utilizar com relevo, que vai ficar um pouquinho mais tranquilo para eu poder fazer a pintura, Você vê que aqui que ele já está com a cor toda em preto. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar essa parte aqui que está em relevo. Vou clicar aqui no pincel, vou utilizar essa ferramenta, gosto de aumentar aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou ver até onde essa tinta vai pegar. Aqui, por exemplo, já pega na base, eu não quero a base, então eu tenho que vir exatamente no ponto que não conecta na base, subo e aí eu já tenho a pintura dessa parte aqui em relevo, Então, primeira parte aqui pintada. Opa, deixa eu voltar aqui com a peça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a parte interna das letras. Então, eu vou clicar aqui no balde de tinta e vou clicar pintando apenas as letras, de branco. Então, eu vou fazer toda a pintura dessa parte aqui interna. Qualquer coisa eu posso dar o Ctrl Z, se eu apertar errado aqui, não apertar direito. Então, vamos terminando aqui a pintura. Pintura finalizada, pessoal. Agora, deixa eu só colocar aqui também nesse pontinho. Aqui está o laranja, deixa eu botar o branco. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me certificar que a nossa tag vai encaixar aqui dentro. Novamente, vou adicionar aqui o primitivo primeiro, Primeiro para poder descobrir qual é a dimensão do nosso chaveiro que eu preciso exatamente. Vou aumentar novamente aqui 50, 30 e 1.2. Então a gente já tem aqui o tamanho que a gente precisa. Como você pode ver, nesse tamanho aqui da própria tag já é o suficiente para poder encobrir aqui toda a nossa peça. Deixa eu ver aqui na parte de objetos, selecionar novamente o nosso cubo. E aqui eu já consigo, inclusive, redimensionar ele, adequar ele aqui para o momento mais certinho, para ele ficar totalmente encaixado. Eu posso, inclusive, diminuir um pouco, Eu estou vendo aqui
que eu poderia até diminuir um pouco, se eu quisesse, né, o tamanho do nosso chaveiro. Então vou clicar aqui na escala, vou diminuir só um pouquinho. Aqui ele ainda consegue, né? Então eu consigo deixar a tag exatamente aqui. Como eu adicionei um primitivo, eu não quero um primitivo para essa peça. Para poder deixar o buraco, eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar uma parte negativa. Essa parte negativa vai ser o cubo. Aí sim eu vou replicar o exato tamanho que eu quero que a tag se encaixa. Como a gente tem dimensões específicas para a nossa tag, eu tenho que dar um pouquinho de folga. Então aqui eu vou botar 51, aqui eu vou botar 31 e aqui eu vou botar 1.6, né, para poder encaixar perfeitamente. E aí, pessoal, quando eu coloco essa dimensão um pouquinho extra, né, você está vendo aqui, ainda encaixa, a parte do furo fica ali perfeita, eu só preciso ajustar isso dentro da minha peça principal. Eu vou vir aqui na parte de movimentação e eu tenho essa opção de alinhar no fundo da mesa, né? Então eu consigo alinhar exatamente no fundo, só que se eu deixar aqui no fundo, vocês vão ver o seguinte, olha o que vai acontecer. Ele simplesmente não vai imprimir na primeira camada, porque já vai ser a área em branco. Então eu preciso pegar esse objeto, esse cubo, preciso movimentar ele um pouquinho para o alto, né? Então vamos movimentar ele porque eu preciso que a impressora faça a impressão de algumas camadas. E como você está vendo aqui, a dimensão dele está na mesma grossura, vamos dizer assim, que o nosso chaveiro. Eu preciso desse chaveiro um pouquinho mais grosso. Então eu vou vir aqui, vou ajustar somente a faixa de altura dele. Aqui vou botar um 5 para ver se eu já consigo encaixar esse espaço vazio aqui perfeitamente. Vamos fazer aqui mais ou menos no olhômetro. Ficou muito alto, né? Então vamos baixar, reduzir um pouquinho. Ainda não está adequado, ó. Como vocês estão vendo aqui, se eu fatiar, olha o que vai acontecer. Ele começa na primeira camada, aqui ele já começa a construir o fundo, o buraco. E aí, quando ele vai fazer a impressão dessa primeira camada, ele vai querer colocar as letras em cima da minha tag. Eu não quero isso, senão a gente vai ter um defeito. Então eu vou vir novamente, vou aumentar um pouco aqui essa espessura. Vou botar aqui 7 milímetros para a gente ter certeza. Então, novamente, vou aqui selecionar o meu objeto, né? O meu objeto genérico, que é o meu primitivo, o meu espaço vazio. Então, vou mover ele um pouquinho para baixo, ó, centralizando aqui na peça. Posso fatiar, agora eu acho que vai ficar bem legal. Se eu vir aqui no início, eu vou ver que ele já vai trazer algumas camadas na mesa de construção. Ele começa a deixar aqui o vácuo, o espaço para a gente inserir a tag. Aqui ele fecha a tag e depois ele vem com o nome. Então, aqui é o ideal. Em que momento eu quero colocar a minha tag? Eu quero que a impressora pare. Eu quero que ela pare antes da camada de preenchimento. Aqui é a primeira camada de preenchimento, a camada 20, você consegue ver aqui no fatiador. Então, eu vou na camada 19, que ele ainda não preencheu, clico com o botão direito e adiciono uma pausa. Tá? Então, posso fatiar, vou ver aqui que o meu projeto vai estar totalmente finalizado, né? Então posso mandar imprimir lá com o sistema de AMS, com a pausa configurada, a impressora vai pausar automaticamente. Agora, pessoal, vamos supor que eu queira fazer um chaveiro totalmente personalizado e do nada. Eu posso vir aqui novamente, adicionar dessa vez o primitivo, né? Vou colocar aqui um primitivo, um cubo, né? Que já é mais ou menos o que a gente quer. Eu sei que a minha peça, né? O meu NFC, na verdade, ele vai ter uma dimensão específica. Então, eu preciso que a minha peça seja maior para poder receber ali o nosso compartimento. Então, eu vou colocar, já que o meu NFC tem 50 milímetros, eu vou colocar aqui 70. Já que ele tem 30 milímetros de altura, eu vou botar aqui 50. Vou deixar 2 milímetros de folga, vamos dizer assim. A parte da altura eu vou deixar um pouquinho maior. Vou deixar 7, vou deixar um pouquinho maior, 5, né? No outro projeto eu coloquei 7, mas é porque como ele tinha relevo, né, ele contou o tamanho da peça inteira. E agora eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou adicionar novamente uma parte negativa. E aí sim, esse cubo eu vou refletir exatamente o tamanho da minha tag com aquela pequena folga. Então eu vou colocar aqui 51, vou botar aqui 31 e aqui eu vou botar vou botar 15, 1.5 na verdade, 1.5, porque ela vai ter 1.2 milímetros. E aqui a gente vê que ficou até maior, a gente poderia até diminuir um pouquinho, mas a título de exemplo, acho que aqui tá legal para a gente ver como é que fica. Vou ajustar novamente ao fundo e agora eu vou clicar com o botão direito, pessoal, e vou adicionar um SVG. Eu tenho um SVG que é o logotipo aqui do Zoom Digital. Ah, Felipe, como que eu transformo um SVG?
Tem um site que eu gosto bastante, que é esse aqui, Free SVG Converter, picsvg.com. Eu só faço o upload ali do logotipo e ele vai me liberar aqui a opção de converter isso em FGV. Então posso colocar aqui interno, posso colocar o modo Sharp, se eu colocar somente o Edge aqui, ele vai pegar só as bordas, dependendo do projeto não vai ficar legal. Então o ideal aqui é que eu coloque o preenchimento interno, baixo o SVG e ele já vai estar lá pra gente, né? Então eu tô aqui com o meu logotipo grandão, vou redimensionar ele, ele tá muito grande, então posso ajustar aqui o tamanho. Eu vou vir aqui em escala, vou reduzir aqui mesmo, e aqui ele separou as peças, mas eu consegui recuperar. Ele ainda está muito grande, vou diminuir um pouquinho, e para não me confundir, eu vou deixar, até para deixar também um projeto um pouco mais bonito, né? Eu vou deixar ele colorido, tá? Então vou pintar ele de branco, né? Para ter vai ser um chaveiro com duas cores, e aqui eu já consigo ver que ele está lá dentro, ele está lá dentro da peça, o primitivo está aqui dentro também, o nosso espaço negativo. Vou colocar aqui o logo do Zoom Digital. E agora, o que eu quero fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito. Na verdade, eu vou selecionar todos os meus objetos e vou clicar em Merge, né, para unir esses objetos. Agora eu vou lá procurar aonde que está o meu logotipo, né? O meu logotipo ele está separado aqui por parte, né? Então ele fez toda uma... ele separou cada letra, então eu vou vir aqui com o botão direito, né? Você vê que aqui é cada nomezinho desse aqui estranho é um objeto diferente. Então eu tenho que unir eles em um único objeto para ter o logotipo aqui de maneira unificada. E agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e alinhar esse meu logotipo para cima do nosso chaveiro. Eu posso deixar ele em relevo, olha. Então venho aqui, coloco a mesa de forma lateral para eu ver exatamente. Ah, mas a cor saiu, tinha deixado branco, né? Vamos pintar, a gente pode vir aqui e pintar somente a parte do relevo. E olha que bonito ficou essa nossa tag. Se eu vir aqui em fatiar, né? Vamos novamente ver, olha. Você percebe que ele aqui, o que aconteceu? Vamos lá, é bom que a gente está fazendo aqui ao vivo. Ele deixou o nosso espaço negativo novamente no bottom, né? Ali junto da mesa. Eu não quero que isso aconteça, que é o nosso cubo genérico. O que eu vou fazer? E vou novamente posicionar. Ele foi para o bottom lá, quando eu fiz o merge, né? Quando eu uni todas as peças, ele foi para o bottom. Então vou jogar ele novamente um pouquinho para cima. Eu preciso de algumas camadas na mesa antes dele começar a deixar esse vácuo aqui, esse espaço vazio. E agora a última camada, a camada que ele vai preencher, continua sendo a mesma, né, por conta da altura. E aqui depois ele consegue finalizar o nosso projeto. Ah, Felipe, mas não tem aqui o espaço para a gente colocar um buraco, né, para transformar isso num chaveiro. Então o que eu vou fazer? Clico na peça, vou adicionar aquilo que a gente adicionou anteriormente, né? Vou vir aqui, clicar com o botão direito e adicionar uma parte negativa. Dessa vez eu vou colocar um cilindro. Esse cilindro ele tem que ter a abertura exata do material que eu vou passar ali para transformar isso num chaveiro. Vou escalar aqui para 10 milímetros. Eu acho que vai ficar grande. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui 5 milímetros. E a altura aqui eu posso até botar um valor bem grande, né? Porque aqui na verdade eu quero que ele perfure a minha peça, né? Então eu venho aqui, vou colocar mais ou menos aonde que é a parte para perfurar essa peça. Posso vir aqui e fatiar. Quando eu vou fatiar, eu tenho que ver se atravessou completamente. Olha, atravessou, mas aqui vai ficar uma camada muito fina, né, para sustentar. Então eu vou colocar ele um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para baixo, para ele deixar uma camada um pouquinho mais grossa de material. Eu acho que a gente consegue sustentar legal a peça assim. E é uma coisa que é importante a gente ver se ele não está colidindo aqui com a nossa tag NFC, tá, gente? Então, aqui eu posso ver novamente em tamanho qual vai ser esse tamanho final aqui do meu chaveiro, né? Então, 70 milímetros por 50 por 30 de altura. Então, basicamente, se eu tiver de acordo com isso, é só eu vir aqui e mandar imprimir. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje, né? Foi uma satisfação poder compartilhar esse aprendizado aqui com vocês. Então, temos aqui os nossos chaveiros, né, com a tag, esse aqui personalizado do Zoom Digital, esse aqui personalizado com o logotipo da Harley Davidson, né?
todos feitos ali com o processo de AMS. Esse daqui, projeto criado, modelado simplesmente pelo fatiador, modelado do zero pelo Bambu Studio. E esse daqui, um projeto pronto que a gente aproveitou e transformou ele numa peça que hoje ela é personalizada porque ela contém informações que nenhuma outra peça tem, que é a chave da minha scooter elétrica. Então a gente também tem como fazer isso, né? Projetos lá no MakerWord, onde você tem tags NFC personalizadas, e o mundo da impressão 3D é isso. A gente tem muitas peças que... a gente tem muitos itens que se conectam com a impressora 3D. Então a impressora 3D não é só filamento, impressão e peça pronta. A gente tem ímãs, a gente tem projetos de LED, a gente tem projetos de NFC que fazem com que a impressão 3D tenha muito mais valor, seja muito mais personalizada. Espero que o vídeo de hoje tenha sido de grande ajuda. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal para não perder as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!